O que é gamification? Pensei que nunca irias perguntar. É ainda um conceito muito recente. Saiu uma definição universal, aceitada por todos. Vou-lhe explicar o que geralmente as pessoas falam sobre o conceito. Gamification é o uso de elementos e técnicas de design associados a jogos em contexto que não são jogos. Dentro desta definição, existem 3 partes. A primeira são os elementos. Vou falar sobre esta parte com mais detalhe brevemente. A segunda são as técnicas de design utilizadas em jogo. E, por fim, a terceira são contextos fora de jogos. Vou começar por mencionar 1 ou 2 exemplos para depois explicar cada um deles em detalhe. O primeiro exemplo é a aplicação Nike Plus. Como todos nós sabemos, a Nike produz sapatilhas, por isso, como forma de aumentar as vendas e atrair mais clientes, desenvolveram um dispositivo que controla cada passo que o utilizador dá enquanto corre. Funciona através de um acelerómetro que se encontra na sola da sapatilha. Assim, o dispositivo sabe qual a velocidade e a distância percorrida pelo utilizador e envia esses dados por rede wireless para o smartphone ou PC. Algumas das funções que o dispositivo inclui são ver a distância do percurso, o tempo mais rápido, a corrida mais longa, entre outros vários tipos de dados de rastreamento. Também permite comparar tempos, mantendo assim o controle sobre a performance do utilizador. Mas, curiosamente, também permite estabelecer metas e desafios. Se o utilizador conseguir conquistar esses objetivos, pode ganhar um troféu ou medalha. Agora, já se parece mais com o jogo. A Nike também construiu todo o tipo de outros recursos dentro deste sistema, incluindo um modo para competir contra os amigos, ou ser encorajado pelos amigos. E, no geral, o que isto faz é levar a experiência de correr e transformá-la em algo mais parecido com o jogo, encorajando o utilizador e tornando a experiência mais rica e gratificante. Segundo exemplo, outra aplicação também, com este propósito semelhante ao da Nike, esta aplicação chama-se Zombies Run e o único objetivo é correr para não ser apanhado por um exército de zombies. À medida que este corre, o jogo avisa que os zombies estão cada vez mais perto e indica no mapa onde eles estão. Também existem Power Packs, com poderes especiais, tais como tornam os zombies mais lentos. É um jogo simples, que adiciona outra dimensão à experiência, fazendo com que seja mais divertido correr. Uma dimensão adicional, diferente da que vimos no Nike Plus, sendo esta mais imersiva, mais parecida com o jogo, ao contrário dos desafios e recompensas que a Nike Plus tinha. Mas ambos são bons exemplos que utilizam elementos e técnicas de design derivadas do jogo para servir um propósito que não é um contexto de um jogo. Por isso, são bons exemplos do que estamos a falar aqui. Então agora, vamos falar da definição do gamification e falar com mais detalhe sobre estes 3 aspectos. Elementos utilizados nos jogos, técnicas de design, contexto fora dos jogos. Primeiro de todos, elementos utilizados nos jogos. Pode-se dizer que são as ferramentas usadas para criar um serviço que use partes dos jogos. Não os jogos em si, mas os padrões regulares de design que compõem os jogos. Vou-lhe dar o seguinte exemplo. Isto é o Empire and Allies. É um jogo social no Facebook produzido pela Zynga. Claramente, isto é um jogo. Nós vemos o interface gráfico, que também está num típico jogo e os tipos de elementos que proporcionam uma experiência como um jogo. Mas, se olharmos por debaixo da superfície, podemos descobrir quais são alguns elementos daquele jogo. Assim, por exemplo, o jogo tem um sistema de pontos. Uma forma para acumular pontuação quando o utilizador executa alguma ação no jogo. Muito comum nos jogos. Um sistema que levamos como garantido em muitos dos jogos. O utilizador também pode subir de nível ao adquirir mais recursos. Aqui penso que seja estes barris de combustível que podem ser utilizados para construir coisas mais complexas no jogo. O jogo tem quests para encontrar outras missões. Missões essas que, após a conclusão,
oferecem algum tipo de recompensa a avatares que representam o utilizador. Um gráfico social mostra os amigos, com o qual se pode jogar ou desafiar, e assim por diante. Estas são todas peças que fazem a experiência que é o Empires and Allies. Não toda a experiência. Existe muito mais do jogo do que isto. Mas são partes do jogo que podem puxar e depois pensar em reutilizar. O ponto aqui, com a gamification, é que podemos fazer isto com os jogos. Podemos verificar quais são os elementos dos diferentes níveis de jogo, mas também podemos fazer a mesma coisa para os jogos que não são um jogo. Por isso, aqui vai mais um exemplo. Isto é QEAS. É um serviço que ajuda os colaboradores nas organizações a envolver-se em atividades que as torna mais saudáveis. Seja um exercício físico ou dietas saudáveis e por aí adiante. A empresa foi criada por um homem chamado Adam Bashbrough, que esteve na Microsoft e BDA Systems e mais tarde foi responsável pelo Google Health. O método de trabalhar dele é formar uma série de grupos dentro de uma empresa em que cada elemento recebe desafios e a seguir reportam os resultados das suas atividades. O que vemos aqui são o mesmo tipo de elementos que vimos no Empire of Allies. Vemos um sistema de pontos e níveis. O aspecto é muito semelhante ao que vimos no Empire of Allies. Graficamente, é quase idêntico e não é por acidente. O QEAS está a usar uma estrutura familiar que também alguns dos seus participantes tenham visto e que não só adotaram esses elementos conceptuais, como adotaram alguma da estética também. Similarmente aqui estão as missões. O gráfico social, que apresenta a atividade dos amigos. Aqui os avatares, que são a representação gráfica visual de cada participante. Também vemos que tem um sistema de recompensas conforme as tarefas que o jogo executa. Este ganha mais pontos ou outros benefícios. Um sistema que demarcam ou representam uma certa realização no jogo. Portanto, existem os mesmos elementos de jogo no serviço do QEAS, como no Empire of and Allies. Mas, como pode verificar, existe uma grande sobreposição e noção sobre estes elementos. É isto que quer dizer quando estamos a falar de elementos de jogo.